bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você nesta terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 16 de janeiro de 2024, a reflexão do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, sabiamente Jesus permitiu seus discípulos que arrancassem espigas em dia de sábado e infringissem a lei porque eles estavam com fome. Assim, ele quis nos ensinar que a caridade é a lei primeira nas ações da nossa vida. Temos tendência a nos apegar aos preceitos e às regras e não percebemos que estamos sendo injustos e infratores da lei de Deus, porque nos limitamos às leis do mundo. O homem é objeto do amor de Deus. Portanto, dizer que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, significa dizer que a nossa sobrevivência e a caridade conosco mesmos estão acima das normas que, apesar de estabelecidas para o homem, muitas vezes se voltam contra ele próprio. Este foi um ponto muito forte do conflito entre Jesus e os saduceus, a observância do dia de sábado. Neste evangelho que acabamos de ouvir hoje, a bronca não é necessariamente contra a pessoa de Jesus, mas sim contra os seus discípulos, os quais pegam espigas de trigo para matar a fome. Repare que eles não foram condenados por estarem pegando trigo naquela plantação, mas sim por fazerem isso num dia de sábado. Era costume se pegar alguma comida nas plantações, desde que não fosse exagero. O descanso do sábado era sagrado e inquestionável para os israelitas, de modo que eles não se conformavam de ver Jesus, que se dizia o Filho de Deus, e desrespeitar a lei do sábado. Ficavam furiosos e partiam para cima de Jesus com toda a força do seu poder verbal, de forma condenatória. Os fariseus andavam sempre na cola de Jesus, para ver se conseguiam pegar algum ato ilícito dele. E aconteceu que os discípulos pegaram as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus repreenderam-nos por não estarem respeitando a lei do descanso de sábado. A resposta de Jesus, como sempre, foi contundente. O Filho do Homem é o Senhor também do sábado. A expressão Filho do Homem
era um título usado pelo próprio Jesus em várias circunstâncias, para expressar a sua humanidade. É claro que Jesus é filho de Deus, e sabemos muito bem disso. Acontece que Jesus sempre fazia referência aos profetas, e sabia a Bíblia de cor e salteado, principalmente por ele ser Deus. Jesus, durante a sua vida oculta, ou seja, antes dos 30 anos, antes de se expor publicamente na sua missão, ele frequentava as sinagogas e estudava habitualmente as Escrituras. Porém, o motivo pelo qual ele conhecia como ninguém os Escritos Sagrados e toda a história da Igreja e tudo o que os profetas disseram era pelo fato dele ser o próprio Deus em pessoa visível. O título Filho do Homem vem do Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Ezequiel, ele aparece 93 vezes para explicar a condição humana daquele profeta. Ou seja, ele, apesar de ser um iluminado, era uma criatura humana. Também no livro do profeta Daniel, o Filho do Homem aparece como aquele que não se deixa dominar pela ideologia dominante dos impérios animalescos daqueles tempos. Jesus foi aquele, com letra maiúscula, que veio para realizar o reino de Deus na terra, o reino humanizado, que defende os direitos dos menos favorecidos, dos necessitados, dos miseráveis, dos que precisam de misericórdia. Ele veio para nos propor um reino de Deus, um reino humanizado e humanizador, que nos propõe vida em abundância. Assim, meu irmão, minha irmã, a proposta do Filho do Homem é contrária das propostas do mundo em que vivemos. Jesus assumiu essa missão e convidou a todos nós a seguir com ele, a seguir seus passos, colaborando pela elaboração, pelo fortalecimento, pela fraternidade e pelo amor de um mundo melhor, mais justo e saudável. Ele nos convida a orar sem cessar, a sermos cristãos toda hora, todos os dias, inclusive no sábado, pois o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família, os seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando esta palavra de Deus, cantemos o Salmo responsorial. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Avante com Maria e São João Batista sempre. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Outrora vós falastes em visões a vossos santos. Coloquei uma coroa na cabeça de um herói, e do meio deste povo escolhi o meu eleito. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus,
sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor.